Prontinho. Boa noite, pessoal. Antes de darmos início ao nosso estudo desta semana, vamos fazer uma oração, né, para a gente começar sendo guiados pelo Espírito Santo, tá bem? Vou convidar aqui o nosso irmão Joel para fazer a oração. Tá bom? Oremos. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado e direção, e neste momento necessitamos profundamente da direção do teu Espírito para tratarmos de assuntos que são da profunda importância para o nosso crescimento e orientação, e que não venhamos a falar através daquilo que é conveniente a nós, mas daquilo que a tua vontade, acima de tudo, determine para que falemos. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos continuar no nosso estudo, que é sobre o romanismo e o movimento ecumênico. Na semana passada, nós estávamos ainda falando sobre o romanismo, nós estávamos falando sobre nós falamos sobre as duas fases do romanismo, né? E como ele se subdividiu. E na semana passada nós falamos sobre a queda desse romanismo, né? Previsto lá em Apocalipse capítulo 13, né? Que uma dessas cabeças desta besta seria ferida de morte. Então, isso aconteceu no período de 1798, nós estudamos isso lá semana passada, no período da Revolução Francesa, como foi a queda, como se deu a queda. E se você quiser ver mais sobre esse estudo que a gente estudou durante a semana passada, nós depois vamos passar o link, né, desse estudo que está gravado, e você pode estar assistindo lá para compreender melhor se você não vem acompanhando esses nossos estudos, né? E como chegou aqui hoje. E lá a gente está explicando sobre isso, como foi essa queda, e nós vimos que ele perdeu todo o poderio, perdeu todas as terras, perdeu toda a sua representatividade nesse período. Mas vimos também que em 1929 ele começou a ressurgir quando o governo fascista lhe devolveu alguns estados papais, o Estado do Vaticano, e ele recebeu novamente a autoridade como rei. Então, nós vemos esse período como um período o princípio da cura, né, desta cabeça. Quando ele começa a ser curado, né, ele ainda não tem total influência como ele tinha no período da Idade Média, e nós vamos estar estudando aqui agora sobre esse assunto. E a gente entra agora no assunto do ecumenismo, que é nessa fase do ecumenismo que nós vamos ver que esse poder vai ressurgir agora. Um poder religioso que novamente ressurge forte e imponente, né? E ele está baseado lá em Apocalipse capítulo 16. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 16, verso 13, que diz assim, ó: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vemos aqui uma trindade, né? Uma trindade entre o dragão, a besta e o falso profeta. É uma junção de religiões. Elas se unem, elas se unificam, entendeu? Há um comunismo entre essas religiões, e dessas 3 religiões surge um poder religioso poderoso que vai dominar nos últimos tempos, entendeu? E esse dragão, segundo o Espírito de Profecia, representa o espiritismo e todas as suas religiões místicas envolvidas. A besta, como já vimos, representa o romanismo, né, papal, que ressurge na forma do catolicismo, né, que foi o que predominou na Idade Média, e o falso profeta, que era quem? Lembra que a gente, no estudo passado, a gente viu que houve uma ruptura entre os cristãos que se denominaram protestantes, porque eles protestaram contra o romanismo, né? E quando não houve como o romanismo papal ser reformado, não houve abertura para a verdade, então houve um rompimento. Então, os cristãos protestantes romperam com Roma papal e formaram o protestantismo, né? E esses cristãos protestantes deram origem ao protestantismo, né? A todo o protestantismo que nós temos hoje.
Só que aqui nessa fase, nós vemos que esse protestantismo está apostatado. Aquele protestantismo surgido lá na época de Lutero está apostatado. E ele também faz parte desse movimento ecumênico entre o dragão e a besta, né? Os três se formam em uma trindade, se levantam como uma trindade. E aqui no Espírito de Profecia, como lemos semana passada, fala o seguinte: os protestantes lançaram toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé romana, avivando sua tirania e expressão de consciência. Esse movimento ecumênico que fala que vai surgir nesse período, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão ao espiritismo e depois estenderiam sobre o abismo para dar mão ao romanismo, né? E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando de mais perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. Então, como nós vimos aqui, esse comunismo entre essas religiões magnas, né? Essas religiões magnas, haverá uma junção entre essas religiões magnas, e eles formarão um grande poder religioso, né? E que, nesse período, formarão a imagem da besta, né? E eles serão tão audaz e tão tirânico como foi a Igreja Católica na Idade Média. E o que nós vamos estar estudando essa semana? Nós vamos estar estudando como se desenvolverá esse poder, né? E o que esse poder vai estar, como ele vai se desenvolvendo, né? Como ele está se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós já vamos ver que nós já estamos vendo o vislumbre dessa junção, entendeu? Na nossa época, tudo que está sendo profetizado, nós já estamos vendo nos nossos dias, vislumbre dessa formação do que está profetizado. Olha o que o livro Mensagens Escolhidas fala. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridades promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas do romanismo. E nós lembrando bem, quando a gente estudou aqui sobre a ascensão do Império Romano, estudamos sobre a ascensão do Império Romano Papal, né? E nós vimos que o Império Romano Papal foi forte e sua influência cresceu porque ele fez uma junção de igreja com o Estado. Quando ele se uniu com o Estado, ele pôde ter o controle das massas, né? E a partir daí ele começou a dominar as massas. Então, podemos entender que a Bíblia, o Espírito de Profecia mostra que isso se repetirá. Então, nós já vemos que haverá esse conglomerado de religiões que formarão uma aliança e elas crescerão de tal forma, entendeu? Que terão apoio não só universal, mas também do Estado, entendeu? Do Estado e das nações, para que elas possam agora ditar e exercer o mesmo poder que a Igreja na Idade Média exerceu. Mas antes de prosseguir, no que nós ainda vamos mostrar para vocês e mostrando como isso vem se desenvolvendo, eu vou passar a fala para o nosso irmão Joelson. É interessante notar que a profecia ela apresenta alguns elementos interessantes. No espírito de profecia,
é dito que a iniciativa para a união entre o poder da igreja com o poder do Estado para tomar decisões no sentido de, no final de todo um processo, perseguir aqueles que discordam, a iniciativa parte da igreja, ou seja, parte dos protestantes, né? O texto diz claramente que os protestantes norte-americanos serão os primeiros a dar a mão. A dar a mão ao poder civil, no sentido de que se promulgue uma lei favorecendo o estabelecimento do domingo como o dia do Senhor. E essa profecia é documentada no espírito de profecia, ela não é algo que é inédito para nós, porque a história já mostra iniciativas, inclusive da igreja, das igrejas norte-americanas, nesse sentido, de protestantes norte-americanos nesse sentido. Os puritanos, por exemplo, eles acreditam que o dia de domingo é o sábado do Senhor. Eles não chamam o domingo de simplesmente um culto dominical. Eles definem o domingo como o sábado do Senhor. Se você não tiver a contextualização do que acreditam os puritanos, movimentos religiosos que derivam, que têm suas raízes no puritanismo, quando eles falam do domingo, se você não conhece a origem da crença no tocante ao domingo, como eles conceituam o domingo, você pensa que eles estão falando do sábado do quarto mandamento, ok? Mas, assim, é interessante, né? Esse conceito e até zelo dedicado ao domingo como sábado do Senhor, que o sábado literalmente quer dizer descanso. Então, quando eles chamam o domingo de descanso, nós temos duas situações. Primeiro, o domingo como descanso é visto como sábado. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que o fato do domingo estar sendo visto como sábado, nas entrelinhas, a mensagem passada é de que o sábado do quarto do mandamento não é relevante. O domingo pode ser um sábado, né? E, biblicamente falando, sabemos que não é assim. O domingo na Bíblia é conhecido como o primeiro dia da semana e o sábado é apresentado como o dia do Senhor, que, de acordo com Gênesis, é o dia que Deus ele faz três coisas. Ele abençoou o sábado, ele descansou no sábado e santificou o sábado. Isso desde o Gênesis. No Sinai, ele confirma a validade do sábado, que um dia foi dado no Éden para os nossos primeiros pais. Mas isso não termina no Sinai. No Novo Testamento, Jesus, ele valida a questão do sábado e até dos mandamentos, quando diz em Mateus, capítulo 7, que ainda que os céus e a terra passem, nada será omitido da lei. Tiago vai confirmar isso em Tiago 2,10, dizendo o seguinte, que aquele que professa guardar os mandamentos de Deus, mas tropeça num só ponto ou num só mandamento, é culpado por transgredir toda a lei. Então, quando nós avaliamos a validade e a importância do dia do Senhor na Bíblia, essa validade ela transcende a realidade histórica e chega aos nossos dias e chega até a eternidade, porque no capítulo 66 de Isaías, falando do mundo por vir, da realidade que ainda vai acontecer para nós, é dito que de uma lua nova a outra lua nova e de um sábado a outro sábado, o povo de Deus comparecerá à presença de Deus para adorá-lo, né? Então, é muito importante entendermos que o fato de protestantes, aqueles que estudam a Bíblia e falam do Senhor Jesus, apelarem ao poder civil, ao Congresso norte-americano para estabelecer o domingo como dia do Senhor, mesmo que os puritanos chamem esse domingo de o sábado do Senhor,
Nós precisamos entender que aquilo que valida o que é do Senhor é o que está na Bíblia. É o assim diz o Senhor. E não um movimento de pastores, ou de associações, ou de instituições que estão unidas, né? Tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, no sentido de confirmar o ecumenismo como um movimento válido. Para Deus a união é importante, mas essa união ela deve acontecer com a fundamentação na Bíblia e não nos interesses daquilo que pode ser visto como politicamente correto. Obrigado, Joelson. E você que está participando aqui com a gente, se você quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, basta só você mostrar o sinalzinho da mão e a gente vai estar passando a fala para você, tá bom? Olha que coisa interessante que o Joelson falou, que a nossa base tem que ser a Bíblia. Porém, entretanto, nós vemos movimentos surgindo hoje, na nossa atualidade, que querem o quê? Atualizar a Bíblia, tornar a Bíblia algo, não fala, algo, estão tentando transformar a Bíblia em algo obsoleto, que não há mais necessidade. Enquanto alguns movimentos progressistas tentam mostrar que a Bíblia não é mais atual, que a Bíblia não é mais necessária, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas homens que falavam, que serviam a Deus, falaram através dela. Eles dizem assim, que a Bíblia é escrita por homens que serviam a Deus e que escreveram ela, mas ela não é a palavra de Deus. Olha só para você ver como o sofisma que vem sendo lançado hoje em dia e que Jesus é a chave hermenêutica. Mas aí eu te pergunto, aonde que eu encontrei Jesus? Porque eu só sei que Jesus existiu através da Bíblia, entendeu? Mas eles acham que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, entendeu? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, querem desautorizar. Por quê? Porque eles querem trocar a palavra de Deus por experiências, impressões e experiências que você deve ter, você e Deus, entendeu? Mas que Deus é esse que se manifesta a você? Como é que vamos saber que Deus é esse que se manifesta para você? Quem filtra esse Deus? Quem diz que isso é vontade de Deus? Quem diz que isso é Deus que está falando para você? Como é que que parâmetro vamos usar para dizer que essa experiência sua transcendental, que vem lhe passando informações transcendentais místicas, é realmente Deus? Entendeu? Então, já para você ver que um dos movimentos que fará parte do comunismo é o movimento espiritualista, espírita, entendeu? E essa ideia transcendental tem sido muito infiltrada hoje em dia no meio do seu povo, entendeu? Fazendo com que as pessoas busquem experiências sensoriais e troquem a leitura, o estudo da palavra, a comunicação que Deus deixou para conosco por experiências sensoriais. Joelson. É um momento interessante esse que você narra, Cláudia, porque é o seguinte, quando você avalia textos como esse que nós acabamos de ler, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392, você percebe que essa ação de estabelecer o domingo por força de lei, com apoio do Estado, ela não está partindo de Roma. Esse é um ponto interessante. É claro, Roma tem grande interesse em que isso aconteça. Mas, curiosamente, o cumprimento da profecia, neste sentido, neste quesito, ele não vem de Roma. Ele vem dos protestantes, que, no começo do século XVI, foram aqueles que criaram uma divisão entre o poder romano e a igreja que deve ter a palavra de Deus como regra magna de fé. Como o nosso credo, eu diria, né? A nossa única orientação religiosa e espiritual. Os protestantes, eles defenderam isso, ao contrário de Roma. E, curiosamente, aquilo que hoje endossaria ou irá endossar o poder que Roma teve no passado, que foi de 538 a 1798, e que de lá para cá é visto como um poder em fase de restauração, quem, curiosamente, consolida essa restauração são exatamente os protestantes, que um dia criaram essa divisão
e que quando chega a Revolução Francesa em 1798, a igreja que era o império já estava super fragilizada, né? Exatamente pela Reforma Protestante. Agora, note que parece haver por parte do poder civil uma certa resistência em atender aos anseios e apelos da igreja, no sentido de oficializar a formalização de uma situação religiosa com apoio civil, aprovado em Senado, Suprema Corte e todas as instâncias que poderiam validar uma petição dessa como algo de força, via força nacional. Parece haver uma certa resistência. Quando você vai para o grande conflito, lá você percebe, irmão, falando sobre homens que estão inseridos no contexto da política e que são corruptos e que se venderão no sentido de que o anseio popular seja atendido. E esse aqui é um outro aspecto interessante, a questão do anseio popular. Aí ela também afirma, além dessas questões que já coloquei, que haverá um anseio popular, no sentido de que se oficialize o domingo como o dia do Senhor. E aí você falava da questão do espiritualismo, né? Que tem crescido até mesmo no contexto das igrejas. E esse é um outro elemento interessante, porque a irmã White também vai falar que nesse período em que o decreto dominical estiver prestes a ser oficializado, Satanás atuará de forma mais intensa através das manifestações espiritualistas. O que nós estamos vendo hoje no cenário da igreja são aberturas para que Satanás intensifique ainda mais as suas ações sobrenaturais, só que agora convertido, ou aparentemente, eu gosto da expressão que é usada aqui em Mensagens Escolhidas, aliás, foi um grande conflito no texto anterior, no slide anterior, que Satanás ele está convertido à nova realidade do cristianismo para dar força e convicção aos seus enganos. E é exatamente isso que está acontecendo. O que as pessoas estão buscando hoje nas igrejas? Curas, milagres, manifestações espirituais. Exatamente. A palavra de ordem no contexto religioso hoje é exatamente isso aqui. Buscar uma experiência sensorial com Deus. Não importa o que a Bíblia diz. Há lugares em que as pessoas chegam que a Bíblia nem mais é aberta para falar da palavra de Deus. O que vem ou então na a Bíblia cabeça é rezada. para falar, a impressão do momento. Ou então, Joel, a Bíblia é rezada. Repetir, Exatamente. até que é um transe na sua cabeça. Exatamente. É tudo menos o estudo qualitativo da palavra de Deus. O estudo que te leva a refletir no que Deus deseja que você seja. A gente percebe uma inversão dessa ordem. O que Deus como que Deus deve ser para mim? O que acontece hoje é isso. As pessoas leem a Bíblia ditando a Deus o que ele deve ser. Ou seja, o que nós temos é uma realidade em que o humanismo ele acaba assumindo o lugar do Deus que cria todas as coisas e que deve ser o Senhor entronizado em nossas vidas. E, de certa forma, nós temos algumas facetas, até mesmo entre nós, em alguns segmentos, em que esse sentimento do eu quero, do eu posso, da entronização do eu, do culto ao eu, da adoração ao eu, de certa forma, está ocupando a adoração do verdadeiro Deus. Agora, tudo isso são portas para a entrada da nova espiritualidade. E quando essa nova espiritualidade chegar, as pessoas agora estarão buscando experiências religiosas que não têm nada a ver com a realidade da Bíblia, mas com a realidade daquele que hoje, de acordo com o texto que nós acabamos de ler agora há pouco, está convertido à nova realidade do cristianismo. Verdade. Isso é muito perigoso. Verdade. Prestem bem atenção. O Espiritismo prega duas coisas, e prestem bem atenção: a imortalidade da alma e que você é Deus, que Deus está dentro de você, que você é Deus. Essas são as duas principais teorias do Espiritismo. Primeiro, a imortalidade da alma, que você não vai morrer, e a segunda é que você é Deus. Pois bem, no cristianismo, nós cremos num Deus exterior. No Espiritismo, ele crê num Deus interior. No cristianismo, nós oramos para um Deus do exterior, buscando o Deus do exterior, que ele venha até nós e fale conosco.
através da sua palavra ou através do seu espírito, ele se manifesta até nós. Quando ele quer, no momento que ele quiser, e eu não preciso forçar para que ele venha até mim. Eu falo com ele numa oração e ele, se ele quiser se manifestar, ele se manifesta, senão ele fala comigo através da palavra de Deus. No espiritismo, eu tenho exercícios, entendeu? Dentro do espiritismo, onde eu vou buscar Deus dentro de mim, eu mentalizo, eu faço tipo assim, como que falar? A palavra, eu crio todo um ritual de mentalização, de iniciação, para que eu force minha mente a conectar-me com Deus, o Deus interior. E eu busco esse Deus dentro da minha mente. Eu crio um ambiente dentro da minha mente virtual, entendeu? Transcendental, tudo criado pela minha mente, e ali dentro da mente eu ativo uma conexão com esse Deus dentro do Espiritismo. É assim, pasmem, porque isso está entrando dentro do cristianismo, entendeu? Já tem gente usando mentalização, visualização, entendeu? Criando uma realidade virtual para criar uma experiência espiritual, entendeu? Usam a Bíblia como mantra, não mais como estudo, entendeu? E ficam criando ambientes em que possam entrar nesse transe, no estado alfa mental, chamado de auto-hipnose, para que possam sentir sensações que eles chamam de sensações espirituais, entendeu? Só que isso é um terreno do inimigo, entendeu? Porque o Espírito para você fala que quando você começa a praticar essas técnicas espiritualistas, você está abrindo, entendeu? Um portal para ter acesso a demônios, entendeu? Espíritos demoníacos. E daqui a pouco você está que nem os jesuítas, que foram eles que criaram as técnicas da visualização, que chamam também de inacianas, né? E nesse momento eles criaram essas técnicas de visualização, eles se aprofundavam tanto nisso que eles começavam a ter visões, né? De anjos, de Jesus, de Maria, e foram lá que eles começaram a receber certas informações. Então, como eles se achavam com canal direto com o céu, não importava o que a Bíblia dizia, importava o que esse canal direto lhes dizia. E foi através desse canal que eles foram orientados a criar todo tipo de torturas, das piores possíveis que você possa imaginar. E se você quiser ver mais ou menos, é só dar uma rápida busca lá no Google e ver assim, instrumentos de tortura da Inquisição, que você vai ver mais ou menos a orientação que eles tinham e que eles criavam esses instrumentos com base nessas visualizações que eles eram orientados por esses seres espirituais, né, angelicais, para poder torturar os hereges, entendeu? Eles não tinham mais como fala, aquele senso de que era errado, porque eles se achavam a serviço do Deus que se apresentava para eles mentalmente. Vejam como é perigoso isso, como isso é muito perigoso. Vou passar para o Matusalém. Boa noite, estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. O assunto que eu vou trazer agora eu acho que eu vou polemizar, porque a gente podem pessoas que já foram espíritas ou pessoas perfeccionistas estarem na liderança da igreja ou com funções importantes. A pergunta que eu vou fazer agora para todos do grupo fazer uma avaliação, e esse questionamento está baseado no livro Primeiros Escritos, páginas 101 e 102. A gente está falando sobre um tema tão preocupante dentro da igreja e do nosso tempo. E existem algumas vedações, não para salvação. Não estamos falando de salvação agora. Eu estou falando agora de pessoas que teve sua mente conturbada, enfraquecida quando estava no erro. E mesmo diante de uma restauração, existe uma vedação, até mesmo para a liderança. Às vezes, a gente está vendo tanta coisa acontecer no meio do nosso povo,
E eu não estou aqui para criticar a liderança, nem criticar A ou B. Eu estou trazendo um ponto para o debate, porque eu tenho visto esse grupo como a luz do entendimento para muitos que participam dele. E às vezes é necessário a gente ir fundo, e às vezes, mesmo que machuque, e que às vezes cause uma certa dor, para que o Espírito Santo comece a trabalhar em nossa vida e a gente comece a refletir se o que nós estamos fazendo na nossa vida espiritual está certo ou não. Eu tenho os meus problemas, mas aí a gente tem que se questionar. O que eu faço impede que eu esteja na liderança da casa de Deus? Que eu esteja à frente? Será que Deus confiaria a mim e a você, que está me acompanhando agora, almas preciosas? Será que o meu comportamento como cristão e diante da luz do Espírito de profecia e da luz máxima da Bíblia, e com a atuação do Espírito Santo, me qualifica para que eu possa estar na liderança da igreja? Eu estou trazendo esse assunto agora porque é importante a gente começar a fazer uma avaliação. Pessoas que foram envolvidas, pessoas perfeccionistas e pessoas, muitas das vezes, envolvidas com o espiritismo e que em algum momento da vida, eu estou transformado, eu estou bem, eu estou curado, eu creio dessa forma agora. O questionamento de Deus é tão sábio e o questionamento que eu faço a todos aqui no grupo, e é bom que a gente debata isso, se for necessário, se a gente tiver tempo para isso, confiaria isso? Quais os riscos que corre a Igreja de Deus se que tais poder estivesse de ordenança, de liderança, estivesse na mão de algumas pessoas? Sabe, Cláudia, sabe, Joelso, feliz sábado, meu amigo. Quanto tempo eu não ouço sua voz, eu vi hoje. Eu estou Bom falando sábado, meu isso. amigo. Bom estar com você. Eu estou falando isso, sabe, Cláudia, porque às vezes nós vamos tocar em alguns assuntos daqui para frente que vai machucar. E que às vezes a gente pode até se incomodar e ficar incomodado diante do contra-ataque do inimigo. Mas a gente não pode deixar de falar com amor, com respeito, com carinho, como nos é ensinado. Mas, pelo amor de Deus, minha gente, a gente está sendo muito influenciado. A gente está tendo uma influência, Cláudia, Evelyn, Sérgio, a Paula, que está aqui, tantos outros que estão aqui no grupo agora. A gente está se deixando influenciar por algumas músicas, por alguns tipos de imaginação. Olha, vamos fazer que nem os bereanos faziam. Vamos fazer que nem eles faziam. Essa igreja é de Deus e é a Ele que devemos seguir. Pedir orientação do Espírito Santo. Toda sexta-feira a gente está aqui. E a gente precisa, cada dia, estar unido. Sexta-feira eu não pude, mas eu cheguei muito cansado. Hoje eu estou do mesmo jeito. Mas hoje eu disse, eu não vou redar o pé, porque hoje eu vou participar da live. Porque eu sei que quando eu saio daqui, a minha mente se abre. Amém. E eu consigo sentir isso. A minha semana é diferente. Meus amigos, olha, eu não fiz muitas coisas que eu prometi, Cláudia, na última, hoje, para ser mais exato. Mas, sinceramente, eu fico feliz por ter um assunto tão importante, tão grandioso para os tempos atuais, tão atual como a gente está debatendo agora. Por mais cansativo que seja. E se você que está do outro lado agora estiver se sentindo cansado, com vontade, se ajoelhe agora em nome de Jesus, porque é o inimigo trabalhando na sua vida. Porque se esse assunto, que é tão atual, que abre seus olhos para você olhar para o lado do banco, o outro olhar para frente, para quem está no altar, para onde quer que esteja dentro da sua igreja ou aonde você trabalha, é a ação do espiritismo dentro da igreja e você precisa ficar atento, ter a luz do conhecimento para entender tudo isso. E por isso a minha intervenção e o questionamento, quem quiser ter a resposta, vá lá em Primeiros Escritos, página 101 e 102, que você vai ter a resposta sobre a pergunta que eu fiz agora. Se Joelson quiser responder, fica à vontade, viu, Joelson? Pronto. Joelson. Olha, eu não conheço o contexto dessa situação específica. Acredito que você deva conhecer alguma situação perto de você, talvez, ou você deva ter ouvido de alguém que tenha externado essas questões. Joelson, eu estou com o texto é porque ele é muito extenso e
e vai mudar um pouco o rumo da nossa live aqui, e eu não quero fazer isso. Mas, assim, como a gente cabe, porque a gente está falando sobre o espiritismo, mas é importante, e aí eu vou dar o livro Primeiros Escritos de Ellen White, páginas 101 e 102. A resposta está lá, certo? Quem tiver aí. E aí é importante, sabe, porque é muito longo o texto, sabe? E eu não queria ler, que ele é muito extenso, mas é importante a gente, como cristãos, observar diante de um ponto tão importante. Ok. Mas, de qualquer forma, o que fica como ponto de destaque na sua fala é a questão do cuidado, né? É estarmos alertas quanto à questão de liderança, as igrejas em que participamos e que temos a oportunidade de validar uma comissão de nomeação de liderança para que determinados nomes sejam votados como líderes da igreja, que conheçamos um pouco da história daqueles que estão sendo apresentados, né, de nomes que estão sendo apresentados para o cargo de liderança, se essas pessoas têm um compromisso com a palavra de Deus, se elas evidenciam isso em suas vidas, até porque nós não conhecemos a fundo a vida de ninguém, mas a Bíblia nos dá pista. João, a Bíblia escreveu que pelos frutos vos conhecereis, né? Então, é impossível termos uma comissão de nomeação para votação de nomes e que nos submetemos à liderança do Espírito Santo, à escolha aprovada pelo Espírito Santo, erramos nesse quesito, né? Infelizmente, o que tem acontecido em vários momentos é que muitos que são escolhidos para a questão de liderança é porque está apadrinhado com alguém, pode ser alguém que tem uma certa influência, tem uma certa conivência e coisas do tipo, né? E esses critérios eles não são válidos, né? A gente percebe no contexto da igreja primitiva, quando foi necessário escolher um nome para substituir o nome de Judas, o nome foi posto para que o Espírito Santo decidisse entre dois quem seria o escolhido. E o Espírito Santo escolhe. Quando nós colocamos à disposição de Deus a escolha para o bom andamento da sua causa, ele vai escolher se assim nós o fizermos. A questão é, queremos que Deus escolha conforme os seus critérios ou os nossos critérios, né? E Matusalém já colocou aí texto do Espírito de Profecia, a Bíblia também está recheada de orientações nesse sentido. O manual da igreja falando aqui de uma forma mais estreita, né, para a nossa realidade, e dessa forma é que as coisas funcionam. Mas falando do ponto de vista geral também, nós precisamos entender que estamos passando por tempos assim turbulentos. Nós estamos passando por ataques que eles são originados fora, mas também dentro da igreja. E esse é um momento de alerta que precisamos ter, adotar. Joelson? Joelson? Caiu aí? Deu uma caída aqui, mas já estou de volta. Tá certo. Então, assim, alerta nunca é demais, cuidado nunca é demais, e estarmos alicerçados na Bíblia e no espírito de profecia para as nossas decisões, de fato, são de extrema relevância para nós, né? E é válida, sim, a observação do Matusalém no sentido de estarmos alertas quanto à qualidade da liderança. Existe também uma orientação, eu não me lembro onde está no Espírito de Profecia, que pessoas que foram envolvidas diretamente com invocação de espíritos, e não é só a pessoa que foi espírita, não, é aquela que fica envolvida com invocando mesmo espíritos e mundo além, essa pessoa não deveria estar na liderança, porque ela já teve acesso a esse lado espiritual
E geralmente essas pessoas elas podem ficar confundidas, entendeu? Então elas não é orientado que elas estejam após a conversão, elas estejam num cargo de liderança. Eu não me lembro onde está escrito isso, mas eu já vi isso realmente escrito. Evelyn? Bom, sobre o que o Matusalém falou e sobre o que você falou agora, eu acabei de ler isso um dia desses, porque a Manu, ela não pôde participar hoje, mas ela lê muito esses primeiros escritos e o meu amigo Breno também, que ele também não está podendo participar das reuniões, mas a gente sempre conversa sobre espírito de profecia, eu aprendi muita coisa com ele. Em primeiros escritos mesmo, está falando sobre essa questão que pessoas que foram envolvidas com essa questão do espiritualismo, pessoas que eram espíritas, ou pessoas que já participaram de, acho que, hipnose, essas coisas que abrem a mente para Satanás, né? Que Ellen White fala que uma vez a mente aberta é complicado ali, porque sempre o inimigo vai ter facilidade de, tipo, entrar e confundir a mente daquela pessoa, ou até mesmo ocorrer algum caso de possessão. É como se E aí vem abrisse um falando portal, é como que ela se abrisse um portal ali agora. Entendeu? Ela isso, e sofre aí, influência de espíritos. exatamente, essa pessoa está em risco, né, de estar na liderança e tá acontecendo as coisas que está acontecendo hoje, que a gente não sabe como foi que chegou aí, mas a gente está vendo muita coisa acontecendo. Mas tudo isso é porque Satanás ele sempre trabalha de uma forma bem, vamos se dizer assim, lenta, que não é lenta, né? Ele vai agindo ali aos pouquinhos. Tudo começou quando eu era comportora e eu comecei a observar que no espírito de profecia estava bem claro ali que Ellen White falava que tinha que selecionar, né? Selecionar, fazer uma seleção ali bem sucinta dos comportores, das pessoas que iriam para o campo comportar. E eu comecei a ver que a liderança estava chamando qualquer pessoa, num nível assim, sabe, qualquer pessoa, aquelas pessoas que não tinha nada a ver, que não tinha nenhum compromisso com Deus, e eles clamando para as pessoas irem para a comportagem a fim de conseguir ganho com isso, né, financeiro, só focando nas finanças. E tudo isso começou a acontecer hoje, a comportagem, só Jesus na causa, porque eu amo a comportagem, eu já comportei em seis campanhas, e eu defendo a comportagem. Quando as pessoas falam mal da comportagem, eu vou sempre defender a comportagem, porque mesmo que esteja assim destruída pela liderança, ainda temos grandes experiências com Deus e Deus ainda se manifesta, porque a obra da comportagem é uma obra de Deus. Mas coisas terríveis estão acontecendo porque tudo começou quando parou de selecionar pessoas para estar indo aos campos pregar a palavra de Deus, então colocavam o ganho só financeiro, e tudo isso foi acontecendo. E hoje nós vemos coisas terríveis acontecer na casa de Deus, porque não selecionam quem vai colocar na liderança. Aí veio com esse negócio de amor, que mimimi, que a pessoa pode estar na liderança mesmo sendo, né, estando na prática homossexual, mesmo isso, mesmo aquilo. E hoje a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, porque não é que vai ter preconceito com ninguém, não é que vai excluir ninguém, mas está à frente, está em um cargo de liderança, está subindo no altar, a gente tem que realmente, como o Matusalém falou, fazer uma reflexão. Muitas vezes eu estou estressada, eu estou brigando, eu estou esculhambando todo mundo, aí me chamam para pregar, eu digo, não, muito obrigado, não aceito, porque eu vejo, não, eu não estou bem com Deus, eu preciso me reconectar com Deus, pedir perdão pelos meus pecados, estar aqui brigando, esculhambando os outros, no outro dia eu vou estar pregando, isso é uma hipocrisia. Então a gente tem que se cuidar com isso, é algo muito sério, sabe? Mas enfim, eu acho que é isso que eu chamo de comentar. Evelyn é uma graça. Matusalém? Eu dei risada, cara. Eu me sinto assim, Evelyn, se eu tiver o contrariado com alguma coisa e for necessário precisar participar das coisas do céu, eu confesso que eu fico com o pé atrás. Eu acho que a gente tem que estar lá na frente de bem, em paz, pelo menos isso. Imagine como é que não vai ficar seu espírito. Imagine você cantando lá na frente, só pegando a ponga aí de Evelyn. Imagine você com raiva do irmão, aí fica onde lá, você está aí na frente, né? E o diabo na sua mente fermentando. Então você tem que estar ali em paz com Deus e com o seu semelhante, com o seu irmão. Mas bom, vamos voltar ao ponto o assunto aqui. Eu vou ler só duas linhas, me permita, Cláudia. O efeito negativo do espiritismo sobre o discernimento espiritual do ser humano é tratado por Ellen White no livro Os Primeiros Escritos, páginas 101 e 102, em que é dito o seguinte: Deus não confiará o cuidado do seu precioso rebanho
a homens cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros anteriores, que acariciavam, tais como assim chamados perfeccionismo e espiritismo, e que, por sua conduta, quando, nesses erros, infelicitaram-se a si mesmo e levaram ao opróbrio sobre a causa da verdade. Embora se sinta agora livres do erro, capacitados para ir ensinar essa última mensagem, Deus não aceitará. Ele não confiará almas preciosas aos seus cuidados, pois o seu juízo ficou pervertido enquanto estava no erro. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus do céu, tem que falar isso na live. E outra, não li isso hora nenhuma não, viu? Foi enquanto o Joelson estava falando. Isso foi agora. Eu confesso a vocês que eu nunca li isso. É a minha primeira vez que eu estou lendo. Isso aqui todo mundo sabe que existe um site, né, que a gente tem o acervo de Ellen White. E eu fiz uma pequena busca e coloquei Espiritismo. Agora, isso foi agora. Imagine o quanto nós não pecamos, o quanto nós falhamos por falta de conhecimento. Verdade. Eu tenho que compartilhar isso com vocês, entendeu? Aos demais. E esse texto ele ainda é maior. Eu coloquei alguma coisa aqui do comentário no chat agora. Os irmãos podem ir buscar e, claro, não vão ficar agora me ouvindo. Tem que ser como berianos, buscar mais informações, sabe? E buscar para que a coisa seja toda harmonizada. O Espírito Santo não trabalha de forma desorganizada. Então, é importante para que vá buscar a luz da verdade. Tá com dúvida, ore a Deus, vai buscar informações, vai ler mais um pouco e pode ter certeza que o Espírito Santo vai dar a luz. Qualquer dúvida, inclusive aqui, eu acho que durante a semana, viu, Joelson e Cláudia, alguém tiver alguma dúvida, irmã Cláudia, na live eu tive uma dúvida sobre isso, tive um receio de lhe perguntar, o que a senhora, eu tive uma dúvida, eu acho que eu tenho certeza que a Cláudia, pode perguntar o Joelson, no WhatsApp. Ele pode perguntar. Olha, que vai responder. Sim. Nessa fala sua agora, eu fiquei mais tranquilo. Por quê? A princípio, eu achei que você estivesse a par de alguma situação real acontecendo e que fosse do seu conhecimento. Mas nessa fala, você deixou claro que você externou aqui para o grupo e louvado seja Deus por isso e obrigado pela sua iniciativa, aquilo que você leu no Espírito de Profecia, né? Então, assim, que fica aí o alerta. Como já dito aí a princípio, a orientação da Bíblia, do Espírito de Profecia, é muito importante para que nós, como membros, validemos ou não determinadas situações de liderança, né? Graças a Deus, o que você está trazendo aí é um conselho importante do Espírito de Profecia e não a narrativa de um fato entre nós, né? Que isso esteja longe da nossa realidade. Muito obrigado. Então, pode falar. E assim, eu acho que é importante a gente buscar. Esse texto que eu coloquei agora, Joelson, ele dá uma narrativa interessante e, em conformidade, se uma outra oportunidade, a gente pode até discutir mais amplo sobre o assunto, porque é importante para os nossos dias, porque, como disse o Joelson agora há pouco, a gente não sabe quem é quem, e só Deus é que sabe. A gente está aqui numa live, por exemplo, hoje, eu acho que, eu não sei se a maioria sabe, eu sou comunicador, eu sou radialista. Se você for lá na emissora pela qual eu trabalho e as minhas publicações, hoje eu estava entrevistando um sanfoneiro. E agora eu estou aqui na live. Aí, de repente, o seu irmão não estava na estante, assim, aquela coisa toda. Eu sei separar bem. Eu sou profissional de comunicação, sou funcionário, apresento um programa jornalístico que tem um quadro e que o meu coordenador disse, vai toda sexta-feira, vamos tentar dar atenção à comunidade da nossa região, aos músicos que sofreram muito com pandemia, e eu estou lá entrevistando. Você vê assim, eu profissionalmente, mas peraí, não era o irmão que estava na live, né? Estou falando. Então, eu sei separar bem as coisas. Tá. Deu para entender, Cláudio? Então, é importante. Vamos continuar. Obrigado, Matusalém. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse assunto sobre o espiritismo
e a sua introdução dentro do protestantismo, e como ele vem com seu sofisma, com sapatinho de lã, e vem se introduzindo e se ramificando através da música, modelos de orações e manifestações e todas essas outras coisas. A gente tem um vídeo falando só sobre isso, sobre a outra mão ao espiritismo. Está lá no nosso canal, falando só sobre isso. Cláudia, ele é bem perdoe. extenso, esse assunto. Cláudia, me perdoe interromper. Você falou um assunto e agora eu fui incomodado mais uma vez. Modelo de oração, certo? Então, antes que chegue alguém, pastor, presbítero, diácono, irmão, ancião, seja lá quem for, falando de um modelo, que não seja o Pai Nosso, que o modelo quem deu foi o próprio Cristo, o meu pastor, Jesus Cristo, disse ali, Pai Nosso que está no céu. E se você dividir cuidadosamente cada trecho do Pai Nosso, o ensinamento que Cristo dá sobre como devemos orar. Ali está todo o exemplo, toda a nossa base de como deve ser a oração. Desculpa, exatamente. E lembre que Jesus falou, não useis de vã repetições. Tá? Preste bem atenção nessa parte. Como fazem os gentios? Quando ele estava falando isso, é gentios ou pagãos? Porque os pagãos têm um modelo místico, né, em que eles precisavam usar dessas rezas para poder entrar num certo transe. Agora nós vamos falar aqui sobre... A gente ainda está falando sobre o comunismo. E aí nós falamos como se desenvolveria o comunismo, falamos sobre o que a Bíblia fala, sobre este comunismo religioso, falamos o que o Espírito de Profecia fala, como ele se manifestaria e como ele tomaria uma proporção muito grande. Agora nós vamos entrar nos dias de hoje e nós vamos ver como isso vem se desenvolvendo. Essa ideia que foi profetizada na Bíblia, que foi falada também no Espírito de Profecia, nós estamos vendo nos nossos dias atuais como isso vai se desenvolvendo, como essa ideia está se desenvolvendo. Eu trouxe para vocês aqui um comercial criado pelo Vaticano, tá? Um comercial criado pelo Vaticano, onde ele faz um comercial envolvendo todas as religiões e pregando esse comunismo. Vamos ver aqui. Antes eu vou ler aqui o que o Espírito de Profecia fala. A cristandade estará dividida em duas grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, e receberam o seu sinal. E nós estamos vendo que o mundo está caminhando para isso, está se desenvolvendo nisso. Me dizem aí se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Se não conseguir ouvir, vocês me falam. Opa, peraí. Apertei aqui errado. Estão ouvindo? Estão ouvindo, gente? Não, Cláudia. Está com legenda, a legenda está em... Eu vou deixar na legenda, então, viu? Porque se quer essa sair hoje que não está aqui, eu não sei como é que ela faz para colocar. Vou lá. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Viu aí? Esse comercial? Nós vimos falando aqui sobre essa unificação. Você pode ver aí a representação de religiões místicas orientais, como o budismo, e no budismo está representado todas as religiões orientais, o judaísmo, o islamismo, né? Catolicismo e religiões protestantes. Aqui ainda, nós vemos aqui que existe também uma grande iniciativa
como parte da iniciativa global, promover a paz mundial. Vocês estão vendo esse templo aqui, chamado Templo da Família Abrâmica. Não sei se está dando para vocês verem aí. Esse templo está sendo erguido, né? Está sendo erguido no Oriente, né? E representando as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo, na forma da Igreja Católica, e o islamismo, né? E todas as religiões, você pode ver aqui uma confraternização entre religiões orientais do Oriente também, cristianismo e protestantismo. Esses movimentos já têm se manifestado, essas unificações já vêm sendo manifestadas. Em nossos tempos hoje já existem esses movimentos, né? Onde ele já vem se demonstrando, entendeu? Onde ele já vem se desenvolvendo. E o mais interessante disso tudo é que nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, esse movimento que já está previsto dentro da palavra de Deus, acontecendo diante dos nossos olhos, entendeu? Esse movimento se disseminando diante dos nossos olhos. E qual é a bandeira desse movimento? Qual é a bandeira que esse movimento vem levantando? A bandeira do amor. A unificação em nome do amor. Em nome do amor, verdades vão sendo deixadas para de lado para que haja essa união. Entendeu? Esse senso comum. Mas lembra que lá em Mensagens Escolhidas, quando a gente começou ainda esse estudo, fala, todos eles tinham um só pensamento. Eles tinham um só pensamento. Esse movimento tinha um só pensamento. E é nesse rumo que eles estão indo com esse rumo desse só pensamento. E, além desta bandeira do amor, eles vêm também com uma outra bandeira, uma bandeira do ambientalismo, né? Que a Terra, nós temos a Terra como o nome é o lar comum, né? O nosso lar, levantado muito pela Igreja Católica. Mas o interessante que nós vemos tudo é que todas as religiões estão abraçando, o protestantismo está abraçando essa ideia, entendeu? O islamismo, que parecia uma religião que não tinha conexão, está abraçando essa ideia. O judaísmo está abraçando essa ideia, entendeu? As religiões orientais, que, por sinal, nós já vemos o Ocidente orientalizado, que hoje o Ocidente hoje já não está mais orando da forma como ele era acostumado a orar, da forma que o cristianismo, como fala, da forma que o cristianismo ensinou que um cristão deveria orar. Hoje eles já estão usando os modelos orientais de meditação, meditações introspectivas, e agora já chamam isso as meditações meditações cristãs, usando essas formas. Isso é chamado de orientação. Gente, né? Estão trazendo o Oriente para o Ocidente, entendeu? As filosofias culturais do Oriente estão trazendo para o Ocidente asiático, entendeu? Essas religiões místicas. Então, estão trazendo para o Ocidente e cristianizando isso, entendeu? E nisso nós vamos vendo essa junção, essa mistura dentro dos nossos dias hoje em dia. E está todo mundo vendo isso como uma coisa muito normal. Eu estava falando com a Evelyn aqui antes da gente começar a nossa reunião, que há 30 anos atrás, quando eu entrei na Igreja Adventista, coisas que nós vemos hoje seriam absurdo, inadmissíveis, não tinha como ser aceitas. E hoje todo mundo trata com muita naturalidade, ninguém se choca, a maioria não se choca com o que se vê hoje, com o que se percebe hoje, na verdade nem se percebe que se vê as coisas, e agem como se fosse tudo normal, tudo natural. E coisas que seriam chocantes na minha época, há quase 30 anos atrás, entendeu? Então, nós estamos vendo como a coisa vai desenrolando, como vai se normatizando muitas coisas que antes era facilmente percebível, né? E rejeitado. E hoje já não tem mais essa facilitação. E aqui ainda nessa página que nós estamos vendo, desse movimento ecumênico, o que eles estão querendo levantar? A bandeira do domingo do clima, para uma igreja sempre mais ativa. Vemos essa bandeira foi levantada, foi
esse site aqui do Vatican News, falando sobre essa bandeira do Domingo do Clima. Nós estamos vendo muito esse movimento hoje em dia. E olha o que o Eventos Finais fala também. Como o sábado se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinarão para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta maioria seja objeto de ódio universal. Então, esse movimento ecumênico tem um propósito, tá? O propósito deles é a exaltação desse falso sábado, que é o domingo. Então, eles precisam criar um argumento, como o Joás falou lá atrás, não sei se vocês lembram, que para que fossem aprovadas leis dominicais, precisaria haver um apelo popular, entendeu? Um forte apelo popular que faria com que muitos agentes corruptos fizessem ceder a esses apelos populares. Esse apelo popular viria da população e da mídia, mas essa população ela foi convencida a acreditar nisso. E quem foi que usou esse mecanismo de convencer? Essas religiões. Entenderam? Essas religiões foram os mecanismos que foram usados para convencer. Jorge, você quer falar alguma coisa? Sim, quero fazer um último comentário. Você entrou num ponto bastante interessante agora, quando fala do que leva, ou do que virá a levar as pessoas a se convencerem de que a proposta dominical é interessante. E, assim, essa proposta ela não virá com um apelo de censura, ela não virá com um apelo de manipular a consciência das pessoas, de frear a opinião do livre pensamento. Ela não virá com essa proposta. Essa proposta ela virá como uma solução para problemas graves e sérios que o mundo estará passando, principalmente do ponto de vista ecológico, do ponto de vista climático. Situações de perdas, de prejuízos, de calamidades virão acontecer, porque Satanás, de acordo com o espírito de profecia e a realidade da Bíblia, ele atuará, o seu poder será ativamente aplicado até onde Deus permitir, no sentido de causar problemas sociais, problemas ecológicos e de toda sorte. E as pessoas estarão sofrendo com isso. E voltando à minha fala lá de trás sobre a questão do puritanismo, o puritanismo na verdade, desde a década de 1880, né? Eles propuseram a nível de lei estadual, e depois uma proposta foi levada para o Senado americano pelo senador Blair, no sentido de oficializar o domingo como dia de guarda, só que começou como uma lei estadual. Inclusive, um dos filhos da irmã White foi preso por abrir a Review and Herald no dia de domingo, a nossa casa publicadora dos Estados Unidos. Ele foi preso por isso. Vários adventistas foram presos, juntamente com pessoas não adventistas, ali na década de 1880. E o que acontece? Os não adventistas foram soltos sem nenhuma punição. Os adventistas permaneceram soltos e foram processados a pagar multas altíssimas, multas que equivaliam a salários mínimos, vários salários mínimos, né? Eles foram obrigados a pagar. O valor diário era o valor de uma diária trabalhada. Então, foram vários salários mínimos, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas o que acontece? Por trás dessas leis, por trás dessas iniciativas, estavam dois pontos. Primeiro, a temperança. Eles se veem como responsáveis por movimento de temperança. Temperança no sentido de moralizar os Estados Unidos, né? A questão de pornografia, eles são contrários a isso, nós também somos. E nesse contexto de temperança, eles defendem exatamente o que a Bíblia defende. Só que
a ideia de que os fins justificam os meios é um meio estabelecido por Satanás. Então, eu posso fazer uma coisa boa de forma errada, usando métodos que, no final, o bom é só uma porta de entrada para justificar o injustificável. Eu estou com a garganta péssima hoje. Se de repente eu estiver falando e parar de falar, é porque eu estou sem condições de falar, tá bom? Tá certo. Mas, enfim. E um outro elemento, além dessa questão da temperança, é a questão da família. A família é algo sagrado estabelecido por Deus, né? E já conhecemos o modelo de família num contexto social em que se fala muito sobre casal aberto. A Bíblia fala do relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento hétero-monogâmico. Mas existe um movimento hoje chamado de progressista, um movimento liberal, que inclusive existe alguns que fazem parte, que estão entre nós, e que promulgam isso em páginas nas redes sociais, né, subvertendo alguns princípios da Bíblia e, sobretudo, a questão da família, e que vem defendendo aberrações nesse sentido. Esses puritanos, eles são contrários a isso. Então, assim, até onde o bom senso prevalece, algumas coisas que eles estão fazendo são boas. Só que por trás disso existem interesses que são espúrios, são negros. Existe uma realidade oculta por trás desse verniz que é bonito, entendeu? Dessa caricatura bonita. Existe uma realidade oculta. E é exatamente essa questão do ecumenismo. E, um último elemento é a questão do caráter de Deus, a reação de Deus diante da postura humana. Nesse contexto da reação de Deus, eu citei na minha fala inicial desse comentário o que Satanás estaria fazendo no sentido de manipular os elementos da natureza e a realidade social, socioeconômica e em todas as esferas. As pessoas sofrendo entenderão o seguinte: olha, tudo o que está acontecendo é porque o domingo não está sendo obedecido, as famílias não estão seguindo o padrão que Deus estabeleceu para ser seguido, a moralidade está deplorável e nós precisamos restaurar essa questão da moralidade. E a oficialização do domingo como dia do Senhor é o ponto de partida para reunificarmos a humanidade com Deus, reconectarmos a humanidade com Deus. Quando isso acontecer de uma forma global, os nossos problemas serão resolvidos. E nesse ponto é estabelecido o decreto dominical. Agora, as várias religiões, com seus vários complexos doutrinários, se unirão. E o Espírito de Profecia diz que essa união se dará através de pontos que eles são comuns. O amor, por exemplo, é comum a todas as religiões. Esse é um ponto comum. Um outro ponto comum, Jesus salva, é um ponto comum. Mas Jesus salva por meio de alguns elementos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma condição para a salvação. E eu poderia citar outros elementos aqui, não tenho tempo agora, mas o que fica claro é o seguinte: aquilo que ensinos mais contundentes da Bíblia, que requer um compromisso mais estreito com Deus, uma singularidade com Deus, isso não é mais importante. O que é importante é aquilo que vem da Bíblia, mas que tem uma certa maciez para aceitação popular. E aí se faz seleção da Bíblia, ressignificação da Bíblia, uma releitura da Bíblia, um conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus apenas, ela não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. Esse princípio, ele vai ditar as regras nesse contexto, e todos irão se unir a essa nova realidade, a essa nova modalidade de cristianismo. Entretanto, um grupo ficará de fora, não preciso dizer qual. Ok? Mas que Deus nos abençoe e que estejamos atentos a essa realidade e, quando confrontados entre o certo e o errado, que prevaleçamos com aquilo que Pedro ensinou, que mais importa que obedeçamos a Deus e não os homens. Amém. Nós somos fiéis à realidade das leis, à obediência ao Estado,
as leis municipais, estaduais e nacionais, a nossa Constituição, nós somos fiéis a ela. Agora, no momento em que essas leis, sejam elas municipais, estaduais e nacionais e até internacionais, quando essas leis, em todas essas instâncias, nos colocarem contra a palavra de Deus, nesse momento nós ficaremos com a palavra de Deus e seremos vistos como transgressores das leis humanas, porque o que importa é obedecermos a Deus. Amém. Então, aqui nessa parte do slide, nós vemos algumas notas que mostram esse movimento em ação. O cenário já está pronto. Eles já estão trabalhando para que tudo aquilo que a gente viu escrito, nós mostramos antes o que está escrito na Bíblia, mostramos antes o que está escrito no Espírito de Profecia, e estamos mostrando para vocês o que está se movimentando e acontecendo agora em nossos tempos. Aqui você vê o pastor Abner Ferreira, que é o presidente das igrejas da Assembleia Geral, da Assembleia de Deus, com muitos outros pastores também, de outras denominações, todos no Vaticano, que foram lá dar apoio, né, e mostrar que estariam de mãos dadas com o Papa e o Vaticano no projeto de restabelecimento das questões que o Papa vem levantando sobre o clima, né, e toda essa questão climática, isso é a questão da natureza. E a gente sabe que o Papa está cabeçando isso porque existe um documento chamado de Laudato Si, onde ele usa como solução dessa questão climática a questão da guarda do domingo. E o domingo, como a gente bem viu lá, vendo notinha chamado Domingo Verde, que eles vêm propondo essa questão. E vem cabeçado com várias outras religiões que também vêm apoiando essa questão. Então, eles precisam agora fazer com que isso se torne lei. Então, eles estão fazendo todo esse movimento e precisam do apoio de todas essas religiões, e nós estamos vendo esses movimentos acontecendo diante dos nossos olhos, meus queridos irmãos. Isso não é uma coisa só lá para o futuro, nós já estamos assistindo isso, nós já estamos vendo esse movimento. O problema é que a gente não desperta para isso. O problema é que a gente não está acordado para isso. Entendeu? Nós estamos entendendo que nós estamos praticamente nas cenas finais da nossa história aqui na Terra. E precisamos, mais do que nunca hoje, estar clamando pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, porque senão a gente não vai suportar as angústias e os problemas e as torturas que virão psicológicas aí para frente. Muita coisa ainda vai acontecer. E serão coisas terríveis que hão de acontecer. E o povo de Deus, como o Gelson bem falou, será a minoria, serão aqueles que vão ficar de fora, porque a maioria vai estar aceitando essas ideias aí. Entendeu? Muitos movimentos estarão aceitando essa ideia. Lemos também no Espírito de Profecia que haverá 2 grupos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que guardam que terão o sinal da besta. E esses movimentos, entendeu? Serão um oposto ao outro. Então, de que lado nós vamos estar? Nós já devemos estar nesse encalço da preparação hoje é o tempo. E nós já estamos vendo coisas acontecendo dentro das nossas próprias denominações, como foram ditas aqui, ideias progressistas que querem, como fala assim, desacreditar a própria palavra de Deus, entendeu? Para que a palavra de Deus não seja a base para a nossa fé, a nossa crenças, né? Que possamos estar baseando-se nela, não possamos ser cristãos bereanos, né? Então, se nos tirarem a Bíblia, o que não sobra? O que não sobra, cristãos? Povo de Deus, levantemos, busquemos mais a Deus, né? Nesses últimos tempos que nos resta, porque as profecias estão aí, e elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e elas não vão parar porque nós estamos relaxados, entendeu? Nós já chegamos aos nossos minutos finais, já é 9h24, até ultrapassamos o tempo. Ainda nós estamos na 4ª parte desse estudo, hoje foi a 4ª parte, nós ainda teremos uma 5ª parte, porque não terminou ainda, né? Essa questão do ecumenismo, nós veremos na próxima semana, espero que na próxima semana a gente já possa terminar esse assunto. E
Eu agradeço a presença de cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje, juntos estudando, e eu vou passar aqui agora para a Joelson fazer as considerações finais e a gente encerrar, beleza? Joelson. Ok. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um excelente sábado, seguido de uma excelente semana, e agradecer a participação de todos que estiveram conosco, aqueles que contribuíram com comentários, aqueles que contribuíram também com a sua participação no sentido de estarem conosco nessa live, acompanhando, ouvindo. É muito importante e fundamental a importância de vocês aqui. Vocês não sabem o bem que é estar na companhia de vocês todas as sextas-feiras, né? Quando é permitido, quando é possível. Que Deus nos abençoe. Eu quero só corrigir um texto que eu citei sobre a guarda dos mandamentos e que Jesus não veio abolir as leis, os mandamentos. Eu citei Mateus capítulo 7, mas não é Mateus 7, é Mateus capítulo 5, verso 17, tá bom? Eu fiquei com 7 na cabeça, o 7 é o versículo, parte do versículo, né, que é o versículo 17, e o capítulo 5. Então, Mateus 5, 17, deixa claro que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir. E essa também é a nossa função, não que a lei salve, mas a lei ela é o aio que nos conduz a Cristo, aquele que nos justifica e nos dá a salvação por meio da sua redenção conquistada na cruz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vou fazer uma oração aqui e após a oração peço para você não sair não, que a gente vai fazer um print aqui, tá? E depois a gente termina a nossa live aqui, tá bom? Então fica aí com a gente. Vou só fazer a oração aqui. Querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aqui estamos todos nós reunidos em qualidade de teus filhos, Senhor, para estudar a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa cada coração aqui representado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a praticar a tua santa e boa vontade. Prepara-nos, Senhor, para o que há de vir, Senhor. Prepara nossos familiares também. Desperta nossa casa, Senhor. Desperta-nos. Desperta nossos filhos, Senhor. Desperta nossos parentes, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai querido, para te louvar, para te exaltar, Senhor. Não deixa, Senhor, que o inimigo ganhe terreno dentro da tua casa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver com os teus olhos. Nos abençoe, nos dê um feliz sábado, é o que pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, agora vamos para nosso print aqui.